Hoje vamos falar sobre o dispositivo DR. Se você é um eletricista, precisa saber como funciona este aparelho que detecta a fuga de corrente e o seu funcionamento interno. Meu nome é Carlos Baroni, sou eletrotécnico e você está na Deluz Elétrica. Em 1997, a NBR 5410 tornou obrigatório o uso do dispositivo de segurança contra fuga de corrente residual. O elevado número de acidentes originado no sistema elétrico impõe novos métodos e dispositivos que permitem o uso seguro e adequado da eletricidade, reduzindo o perigo às pessoas, além de perda de energia e danos às instalações elétricas. Mas para entendermos como o disjuntor DR funciona, primeiramente devemos entender o que é fuga de corrente. A fuga de corrente consiste em um desvio inesperado do fluxo de energia dos fios condutores. Para simplificar, podemos dizer que essa fuga é semelhante a um vazamento em uma rede hidráulica. Por exemplo, uma pessoa que não fecha totalmente 100%, aquela água ela vai ficar jorrando, né? E isso caracteriza, é um bom exemplo para explicar o que representa de fato, né, uma fuga de corrente. É a mesma coisa, na eletricidade é a mesma coisa, né? Quando há esta fuga de tensão, né, ali na rede, o que acontece é a mesma coisa como acontece na hidráulica. Há duas formas de ocorrer uma fuga de corrente: através do contato direto e o contato indireto. O contato direto é quando o usuário encosta diretamente no fio condutor da rede elétrica. Você percebe bem aqui, ilustrado do lado esquerdo, o contato direto. O personagem está encostando diretamente no fio condutor, neste caso a fase, mas poderia ser o neutro também. Ele está desviando a corrente pelo seu corpo e simulando um terra, ocorrendo assim a fuga de corrente. Já o contato indireto é quando o usuário encosta em um objeto em curto. Já nessa segunda imagem, ao lado direito, vemos que o personagem encosta em um objeto intermediário, nesse caso, uma máquina de lavar, que por sua vez tem uma estrutura condutora de metal, ou seja, a máquina está em curto fazendo a fuga de corrente através da pessoa. Vamos lá. O que nós estamos vendo agora é uma ilustração, um mapa da parte interna do dispositivo DR. Este é o núcleo do DR, núcleo de ferro de formato toroidal. Esse mecanismo do DR funciona através do magnetismo. Você sabe que a corrente elétrica gera campo magnético e o campo magnético gera corrente elétrica. Esse é um fundamento da física. Tanto é que na física eles são encarados como um só, é chamado de eletromagnetismo. Nesse núcleo passa tanto a fase como o neutro, e eles são enrolados, criando assim campos eletromagnéticos nesse núcleo. E existem duas etapas no núcleo do DR, a de equilíbrio dos campos e a de desequilíbrio nos campos magnéticos. E é justamente a diferença dessas etapas dos campos magnéticos que é detectada para desarmar o DR. A somatória vetorial das correntes que passam pelos condutores ativos no núcleo toroidal é praticamente igual a zero. A lei de Kirchhoff nos mostra isso. Existe corrente de fuga naturais não relevante. Quando houver uma falha à Terra, a corrente de fuga, a somatória será diferente de zero, o que irá induzir no secundário uma corrente residual que provocará por eletromagnetismo o disparo do dispositivo DR, causando o desligamento do circuito. Então, vamos entender o funcionamento do campo magnético através desta ilustração. A direção do campo magnético depende da direção da corrente, pois podemos analisá-la da seguinte forma. Existe uma regra da mão direita que o polegar define a direção da corrente e os outros dedos definem o fluxo eletromagnético. Se o polegar estiver apontando para cima, significa que o campo magnético está fluindo no sentido anti-horário. E se o polegar estiver para baixo,
o campo magnético estará no sentido horário, e isso fará duas forças, uma anulando a outra. Um simples exemplo nos ajudará a entender tanto o equilíbrio como o desequilíbrio do campo magnético, gerado pela corrente circulante no interior do núcleo. Temos a figura de uma competição de força. Tanto os competidores de azul como os de vermelhos têm a mesma proporção de força, nesse caso 2 N. Porém, ao retirar da competição um participante, o lado que estiver mais força prevalecerá. Com isso, o lado de maior força obrigará o mais fraco a se mover, saindo com isso da sua inércia. Pois bem, é isso que acontece quando há uma fuga no circuito elétrico. Esse desequilíbrio das forças magnéticas resulta numa tensão induzida nos filamentos que alimentará a bobina solenoide, forçando o disparo do mecanismo aditivo DR. Suponhamos que queremos instalar um dispositivo DR monopolar, fase e neutro, para alimentar uma carga elétrica. A fase que alimenta o DR passará pelo núcleo de ferro, alimentando a carga e retornará através do DR como neutro. Tanto a fase como o neutro serão alimentados com uma corrente de 10 amperes, gerando assim uma mesma intensidade magnética. Neste momento, o DR encontra-se no estado normal de funcionamento. Agora, suponhamos que exista uma fuga de corrente, haverá uma diferença de corrente entre as duas fases. É nesse momento que o dispositivo DR reconhece que existe uma diferença de corrente no circuito de entrada e saída. Gente, curta esse vídeo, se inscreva no canal, dê sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos para o crescimento do canal. Isso nos ajuda muito no crescimento do canal.